Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, é um herói nacional no Brasil. Sua vida e morte estão profundamente entrelaçadas com a luta pela independência brasileira. Tiradentes foi um símbolo da resistência contra o domínio colonial português, tornando-se um mártir pela causa da liberdade. A história de Tiradentes é uma história de coragem e convicção. Ele ousou desafiar a poderosa coroa portuguesa, e suas ações inspiraram gerações de brasileiros. Ele permanece um símbolo potente da luta pela liberdade e justiça. O legado de Tiradentes continua a ressoar no Brasil até hoje. Seu nome é sinônimo de patriotismo e da busca por uma sociedade mais justa. Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 1746 em Minas Gerais, Brasil. Ele viveu durante uma época de crescente agitação na colônia portuguesa. Ele teve vários empregos, incluindo o de dentista, o que lhe rendeu o apelido de Tiradentes. Historiador. Tiradentes era um homem de diversos talentos e interesses. Ele era um observador atento do cenário social e político do Brasil colonial, tornando-se cada vez mais desiludido com as injustiças perpetradas pelos portugueses. As experiências de Tiradentes o expuseram à situação dos brasileiros comuns sob o domínio colonial. Ele testemunhou em primeira mão a exploração e a desigualdade que permeavam a sociedade brasileira. Isso alimentou seu desejo de mudança e plantou as sementes da Revolução. A Inconfidência Mineira foi uma conspiração contra o domínio português no final do século XVIII. Foi alimentada por queixas econômicas e inspirada nos ideais do iluminismo. Tiradentes tornou-se uma figura-chave nesse movimento. Revolucionário. A Inconfidência Mineira, embora mal sucedida, foi um marco na história brasileira. Demonstrou um crescente desejo de autodeterminação entre o povo brasileiro. A conspiração visava estabelecer uma república independente em Minas Gerais. Tiradentes e seus companheiros conspiradores foram traídos antes que seus planos pudessem ser totalmente realizados. As autoridades portuguesas reprimiram rapidamente o movimento, prendendo os envolvidos. O papel de Tiradentes na conspiração o tornou um alvo da coroa portuguesa. Tiradentes foi condenado à morte por seu papel na Inconfidência Mineira. Ele foi enforcado no Rio de Janeiro em 21 de abril de 1792. As autoridades portuguesas fizeram dele um exemplo, na esperança de esmagar qualquer dissidência futura na colônia. No entanto, a morte de Tiradentes teve o efeito oposto. Ele se tornou um mártir pela causa da independência brasileira. Sua imagem e história foram mantidas vivas por aqueles que ansiavam por um Brasil livre. Cidadão brasileiro moderno. O sacrifício de Tiradentes não foi em vão. O Brasil declarou sua independência de Portugal em 1822. O legado de Tiradentes continua a inspirar gerações de brasileiros. Ele é lembrado como um símbolo de coragem, patriotismo e da luta por justiça.